Saudações, este é o programa Fatos e Análise, edição de quinta-feira. Muito bem-vindo, caro telespectador. Hoje queremos discutir a construção da paz em Moçambique, muito por conta de um evento que teve lugar justamente esta quinta-feira aqui na cidade de Maputo. O evento designou-se Arquitetura da Paz. Foi organizado totalmente por, passa a repetição, organizações da sociedade civil e queremos, por isso, alargarmos um pouco mais o debate para percebermos qual é, de facto, o papel da sociedade civil na construção da paz em Moçambique, qual é a pertinência deste esforço todo, desta discussão que tem estado a haver na cidade de Maputo e não só, em relação à paz que é tão necessária, das condições sine qua non para que, de facto, haja desenvolvimento, haja crescimento em Moçambique. Estou justamente com dois representantes da sociedade civil. Por um lado, Glécio Massango, do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, é organizador deste evento que teve lugar na cidade de Maputo, ao qual me referi ainda há pouco. Estamos também com André Mulungo, que é do Centro para a Democracia e Direitos Humanos, CDD, coordenador da Divisão de Democracia e Direitos Humanos. Vamos com os dois vermos os passos que devem ser dados em Moçambique para uma paz sustentável, mas também, muito concretamente, para o papel da sociedade civil na construção de uma paz sustentável, efetiva em Moçambique. Bem-vindos. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos só recuperar aquilo que aconteceu na manhã de hoje, no evento organizado pela sociedade civil justamente para discutir a paz. Lá estiveram figuras como Severino Nguenha e tantas outras a debater esta matéria, e vamos ouvir parte daquilo que foi dito no encontro para voltarmos ao debate. Vamos acompanhar. O país procura, de todas as formas, estabelecer uma convivência pacífica, independentemente do período que estiver a atravessar. Para o efeito, abre espaço para ouvir diferentes ideias. Que haja maior transparência nas políticas públicas, na redistribuição, nos contratos feitos na nossa vida em comum. Não é a pobreza que cria a violência, é a ideia de que a pobreza é produzida por alguns, a favor deles, em detrimento da maioria que tem que cair na miséria. Um maior falar juntos, uma maior busca de legitimidade política, num diálogo permanente no interior do nosso país, é condição sine qua non para que possamos trilhar caminhos de paz. E se há coisas a corrigir, que corrijamos, mas que falemos todos. Não falemos todos não para agradar-nos ou para agradar a comunidade internacional que financia. Falemos tentando ver aquilo que leva com que o país, em 50 anos de existência, tinha passado mais tempo em guerra do que em paz. Paz nasce quando uma sociedade decide transformar as suas diferenças em fonte de aprendizagem coletiva, cooperação democrática e desenvolvimento inclusivo. Uma sociedade madura não é aquela onde todos pensam igual, mas aquela onde as pessoas conseguem discordar sem se tornarem inimigos. São extratos de apresentações feitas durante a sessão de abertura da Conferência sobre a Arquitetura de Paz em Moçambique, um evento organizado pelo IMD. Os acordos nacionais são fundamentais, mas por si só não são suficientes. A paz torna-se duradoura quando desce dos gabinetes para os bairros, das capitais para as aldeias, dos discursos para as ações, mas também vice-versa. É um espaço de cocriação de como é que podemos ir para frente depois daquilo que nós tivemos. Que aprendamos dos outros. Nenhum governo, por mais competente que seja, consegue construir a paz sozinho. A paz é uma obra coletiva. Conflito em Cabo Delgado, crise política pós-eleitoral, diálogo nacional inclusivo, os minerais críticos e o papel da sociedade civil na construção da paz são alguns temas em debate. E se calhar a frase que diz que a paz é uma obra coletiva resuma mais ou menos este esforço todo, que é conjunto para a construção desta paz que referimos. E a sociedade civil em Moçambique, Glécio, o que é que ela procura ser neste processo de construção da paz? Observadora, mediadora, parceira do Estado ou agente independente? Exato. Primeiro, agradecer o convite para estarmos aqui a refletirmos sobre esta temática muito importante, tanto que nós, como IMD, organizamos este encontro em parceria com o CDD
e outros parceiros para refletirmos conjuntamente sobre esta temática muito importante que é a paz. Saudar os telespectadores também que nos acompanham. Em relação à pergunta que me coloca, de facto, a sociedade civil tem um papel ativo de diferentes dimensões. Por exemplo, se formos olhar mesmo na intervenção do professor Taimo, referiu que não precisamos necessariamente de pensarmos da mesma forma. E a sociedade civil, em qualquer parte do mundo, tem esta característica de ser uma miscelânea de organizações com diferentes abordagens, algumas parceiras do governo, outras fiscais do governo, diferentes formas de fazer a sociedade civil, e isso resulta num mosaico muito importante para a paz, desde que haja um entendimento de que, em conjunto, cada qual através da sua forma de atuação, pode contribuir para a paz. E este encontro, em particular, é uma clara demonstração de que há um entendimento de que a sociedade civil não deve apenas ficar como um espectador sobre processos de paz, porque a experiência, por exemplo, do país em processos de paz que foram conduzidos até hoje, muitas vezes envolvendo atores muito restritos, mais elitistas, em fóruns muito limitados. Se formos a recordar, por exemplo, desde a independência, a proclamação da própria independência envolveu algumas elites. Depois também tivemos o Acordo de Paz em 92, que envolveu um número reduzido de pessoas por parte da RENAMO e do governo. E depois também os acordos que seguiram-se assinados pelo presidente Guebuza e o presidente da RENAMO na altura, Jacama, mais tarde Nunsi e Yusuf Momad, mostraram-nos que não são sustentáveis da forma como têm sido conduzidos até o momento, tanto que até hoje continuamos a debater sobre este assunto e apesar dos avanços que se registrou, por exemplo, com a assinatura dos acordos que mencionei, por exemplo, e não só, há também desafios que é preciso voltarmos a sentar e refletirmos conjuntamente sobre esta temática. E se for a ver, por exemplo, há uma evolução, se olharmos, por exemplo, na forma como o conflito, se assim posso dizer, o conflito pós-eleitoral que se registrou no país, a forma como procurou-se uma solução, se compararmos com o que aconteceu no passado, onde muitas vezes eram negociações entre dois atores apenas, a Frelimo e a RENAMO. E agora temos um acordo que foi assinado, por exemplo, por 9 partidos políticos, através que resultou na criação da COTE, depois o Diálogo Nacional Inclusivo. Há uma evolução significativa, no sentido de, pelo menos, do ponto de vista da estrutura formal, temos pelo menos 9 partidos políticos e a condição não é apenas estar na Assembleia da República. E não só, temos também a sociedade civil. É bem verdade que, em termos quantitativos, a sociedade civil está lá representada com 2 pessoas, mas há um avanço, porque no passado nem sequer estávamos lá e achamos que é um dado muito importante. No entanto, entendemos que se deixarmos que o processo siga apenas fóruns formais de discussão sobre a paz, reconciliação, por aí em diante, corremos o risco de não permitirmos que uma gama, um número significativo de cidadãos interessados em contribuir para a paz, que de facto são ou vítimas ou beneficiários dos processos que resultam em conflitos ou comprometem a paz, é preciso que sejam cada vez mais envolvidos para que tenham uma voz ativa e se identifique as razões reais de fundo porque temos estado quase que de forma cíclica em situações de conflito. Permita-me ouvir também o André colocando também igualmente a mesma questão. O Glécio explica mais ou menos na perspectiva da sociedade civil servir de facto de ponte entre os políticos e a população, garantindo, portanto, que haja um contacto permanente e que todos os moçambicanos participem na construção da paz. Como é que olha para este tema e como é que olha para o papel da sociedade civil? Boa noite, Rochette, boa noite ao Glécio, boa noite aos telespectadores da TVM. Primeiro é concordar em parte com o que disse o Glécio e também com o que foi dito pelo professor Nguenha e pelo professor Taimo. O nosso entendimento é o de que a paz é um projeto coletivo de todos os moçambicanos. Todos nós, como moçambicanos, temos responsabilidades na questão da construção da paz, para que seja uma paz duradoura, uma paz consolidada.
o nosso entendimento sobre o que está a acontecer e por que eu falo de paz consolidada e duradoura. Nós estamos neste momento num processo de diálogo que é, na verdade, a melhor forma, se não a única, para ultrapassarmos as diferenças que temos como sociedade. Mas, se prestar atenção, chegamos a este diálogo depois de sucessivos falhanços de pelo menos 3 acordos que o Glécio fez referência, o Acordo Geral de Paz de Roma de 92, o Acordo de Cessação das Hostilidades Militares assinado pelo presidente, na altura, presidente da República, Armando Guebuza, e o líder histórico da RENAMO, Afonso Dhlakama, e depois este, que é aquele acordo que nós consideramos como o mais fraco do ponto de vista simbólico, por 2 razões. Primeiro, mas a destacar mesmo é o que se seguiu depois desse acordo, que é a tensão a tensão pós-eleitoral, que é histórica. E qual é o ponto aqui? O ponto para nós é o de que, e isto também foi sublinhado durante as discussões que tivemos hoje, é que não é sobre os acordos ou a quantidade de acordos que assinamos que vamos ter paz, é sobre os compromissos que firmamos, sobre os acordos que fazemos. A ideia central é sobre se cumprimos efetivamente aquilo que acordamos. Se nós estivemos mergulhados na crise pós-eleitoral, é porque não fomos sérios em relação ao que acordamos lá desde 92. Então, aquilo que nós compreendemos que há de ser o diferencial depois deste acordo é que temos que ser sérios em relação àquilo que vamos discutir na mesa e consensualizar como importante para as mudanças. Alguém disse uma coisa extremamente importante. Em Moçambique, o grande problema não é sobre o quadro legal ou o quadro institucional. É verdade que há mudanças urgentes que temos que fazer, mas não é propriamente sobre isso aí. É sobre a seriedade, é sobre o compromisso que tivemos. Então, se entendermos que precisamos de paz, é importante que sejamos honestos, é importante que sejamos verdadeiros em termos de acordos e do ponto de vista de implementação. E o papel da sociedade civil vai ser de contínua fiscalização a estes compromissos para assegurar que de facto sejam cumpridos? É de fiscalização, mas também é de apresentação de propostas sobre como é que avançamos daqui para frente, aprendendo dos erros que cometemos no passado para não voltarmos a cometer esses erros. E eu dizia que a questão central aqui é sobre sermos sérios em relação ao erro. Sabe, Rochette? O que nos divide em Moçambique, o professor Mbenha faz referência a isso, são essencialmente 2 coisas. É o sentimento de que tem aqueles que comem e aqueles que não comem. Mas também, outra questão essencial é sobre eleições. É que nunca saímos de um processo eleitoral todos nós felizes e em paz, como acontece em outras realidades, como a cabo-verdiana, que são nossos irmãos, que falam também português, que somos todos, tivemos o mesmo colonizador. Então, é sobre compreendermos assim, que nós temos uma democracia multipartidária, escolhida, imposta ou conquistada. Eu digo conquistada porque as pessoas da RENAMO dizem que são os pais da democracia porque conquistaram. O Estado, e digo escolhida porque o Estado pode dizer que escolheu o modelo, e digo imposta tendo em conta o contexto e a conjuntura que antecedeu a implementação da democracia. Então, temos essa democracia. O que nós precisamos é compreendermos que também precisamos de uma alternância democrática, respeitarmos a vontade do povo depositada. Se o Rochette ganhar eleições, deixa o Rochette governar. Se o Glécio ganhar eleições, deixa o Glécio governar. Se no Parlamento o Rochette tiver 20 e o Glécio tiver 40, vamos deixar. Então, se nós não compreendermos que precisamos de caminhar nesse sentido, estaremos definitivamente condenados, Rochette, a este ciclo de violência. E o papel da sociedade civil é de acompanhar, fiscalizar e apresentar propostas, e uma das propostas que é a proposta estruturante no quadro deste diálogo, que é a questão da justiça transicional e de reconciliação, vou apresentar lá mais para frente. Pois,
muitas vezes a sociedade civil moçambicana é também criticada na sua atuação sob o ponto de vista de dependência de doadores internacionais para a prossecução dos seus objetivos, para acompanhamento dos mais diferenciados processos, e se questiona até que ponto ela pode garantir uma agenda nacional quando é sustentada por agentes externos. Daí que muitas vezes acaba se colocando mais ou menos a questão da mão externa e que pode estar a usar organizações da sociedade civil. Acaba sendo esta sociedade civil suficientemente independente para mediar processos de paz no país? Bom, penso que tem que se fazer uma avaliação caso a caso e para chegar a uma conclusão mais apropriada. Não estamos a generalizar. Agora, sim, exato. A pergunta como está um pouco generalizada. Se talvez fosse acompanhada por elementos concretos que põem em causa a integridade de uma ou outra organização da sociedade civil, e é normal haver uma ou outra, se calhar, que tem alguns desafios, mas a questão de fundos externos não é restrita à sociedade civil. O Orçamento do Estado sabemos que tem mão externa também, e a TVM também recebe fundos do Orçamento do Estado. Então, se formos por aí, praticamente ninguém está a fazer bem o seu trabalho. Pois, então, a ideia central é que a agenda nacional está acima de todas as outras. Exato. E na nossa forma, da forma como o IMD, por exemplo, atua, apesar de estar a usar os fundos externos, quem desenha os projetos são implementados pelo IMD, é o próprio IMD. Pois. E quem está no IMD são moçambicanos, que são comprometidos com a causa nacional, da paz, da democracia, fortalecimento do sistema democrático, essas questões todas. E nós procuramos parceiros que estão alinhados com aquilo que é a nossa agenda. Estou a falar a nível do IMD e observo isso grande parte das organizações, incluindo, acredito, tenho bons contactos a nível do CDD. Eles desenham os projetos, são moçambicanos, não conheço no estrangeiro. Nós estamos a falar particularmente das duas organizações. Não, estou a dar um exemplo, estou a dar exemplos mais concretos. Então, quem desenha os programas são moçambicanos nacionalistas, posso lhe garantir isso. Penso que não é por aí a questão. O importante é qual é a contribuição que cada uma dessas organizações pode dar. E eu acho que aí todos nós temos muito a dar. Quer a sociedade civil, o governo, o Estado, por aí em diante, todos nós temos uma contribuição muito importante a dar. E esta conferência é um exemplo disto. É por isso que temos lá, dentro da sala, membros do governo, que estiveram também conosco a discutir sobre essas temáticas. Tivemos académicos, que têm uma perspectiva diferente, de acordo com a sua área de atuação. Tivemos sociedade civil, províncias também representadas, uma miscelânea de atores, grupos religiosos, juventude. Se for a ver também a forma como está organizado o programa, é um espaço que permite diferentes interesses reunirem-se no mesmo espaço e procurar uma agenda comum, no sentido de reconhecer as diferenças, mas encontrar uma forma de conjuntamente encontrarmos caminhos para seguirmos para frente. E há muitas iniciativas muito boas que têm sido partilhadas nesse tipo de encontros, incluindo este em particular, de organizações da sociedade civil, quer a nível nacional, a nível provincial, a nível mais local, e pretende-se, de facto, fortalecer-se também o compromisso, não apenas olhando para aquilo que é a responsabilidade do Estado ou dos órgãos formais de tomar a decisão, como o Parlamento, o Governo, o Conselho de Ministros, por aí em diante, mas é preciso também olhar atores concretos. Como é que, por exemplo, grupos juvenis podem contribuir para a paz? É um dos temas de reflexão. Como é que, por exemplo, pode-se usar a comunicação social, os mídias, as tecnologias para contribuir para a paz? Temos muitas oportunidades de contribuir para a paz através desses mecanismos, mas também temos muitos riscos. Olhando, por exemplo, para a questão da tecnologia, temos oportunidade porque grande parte dos moçambicanos têm acesso à internet e podem também discutir, apresentar discussões através da internet, mas também tornam-se muito vulneráveis através da desinformação, por aí em diante. Então, temos que estar todos juntos e refletir sobre essas temáticas e encontrar juntos soluções que nos permitem, de alguma forma, encontrar caminhos mais sustentáveis e favoráveis à paz. André, a par desta questão que colocávamos aqui, da dependência de doadores internacionais, muitas vezes também disse que a sociedade civil tem estado envolvida de forma excessiva em debates políticos, e isso pode depois gerar percepções de parcialidade quando o assunto é mediar, é ajudar
Moçambique a construir uma paz sustentável? Eu acho que o grande problema e o desafio, um dos desafios centrais aqui, é criarmos a ideia de existirem uns e outros, de existir eles e existirmos nós. É por isso que eu disse que... O processo de paz não quer isso. Não pode. É por isso que eu dizia assim, é um projeto coletivo de todos nós, os moçambicanos. Um dos problemas que nós temos como país é esse, por exemplo, de falar de mão externa, de não reconhecermos as causas dos problemas que nós temos. Nos bairros nós costumamos dizer assim, a mão externa, o que é que significa? Significa que há pessoas de fora que instrumentalizam os moçambicanos que vão à rua para protestar contra os resultados eleitorais. Então eu costumo dizer uma coisa assim. Não, nós estamos a falar especificamente de resultados eleitorais. Estou a tentar mostrar esta narrativa que se constrói. No fundo, também para tentar trazer ao debate a ideia de que não é um momento mais de apontarmos o dedo uns aos outros. Não é correto. Eu costumo ver pessoas do governo e do Estado a dizerem, por exemplo... É a ideia de que, de facto, é coletivo e juntos temos que focar na agenda nacional. A preocupação é se, de facto, todos estamos preocupados com a agenda nacional e estão criadas as condições para viabilizarmos a nossa agenda como Estado moçambicano. Mas o problema também está aí, quando nós começamos a pensar que há uns que não estão preocupados com a agenda nacional. Essa suspeição é um dos assuntos que nós discutimos, é que não nos confiamos. Essa ideia de que esses aí, porque estão a promover aquele debate, não estão comprometidos. Confiança juntos? Há uma coisa que... Há várias coisas que podem ser feitas, mas por economia de tempo é uma agenda que eu queria apresentar, que eu acho que é extremamente importante, essa agenda. É a ideia da justiça transicional. Compreendemos o seguinte, tivemos vários conflitos e estes conflitos resultaram em acordos, mas não conseguimos ter a paz. Como disse o professor Nguenha, temos intervalos de paz e mais tempo mergulhados. O doutor Severino Nguenha diz que em 50 anos tivemos mais conflitos do que... É como se tivéssemos intervalos de paz, na verdade, e o tempo todo é sobre conflitos. E o que é que nós estamos a propor? É uma coisa que se chama justiça transicional. A justiça transicional busca uma coisa que, primeira coisa, é o reconhecimento dos erros, das falhas que nos tivessem conduzido à situação de tensão. Mas deve ser o reconhecimento de todos. Os factos, o que é que aconteceu? E haver o reconhecimento das vítimas existindo. Eu vou abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa. Nós assistimos filmes chineses. No filme chinês, você de repente vê duas pessoas a lutarem, você não sabe bem porque aquelas pessoas estão a lutar. E depois há uma parte onde mostram um dos intervenientes a recuar no tempo. Lá no tempo ele descobre que aquele com quem está a lutar já lutou com o pai dele. É uma espécie de ajuste de contas naquele contexto. Então, nós temos um país em que tivemos muitas feridas abertas que não tivemos tempo de sarar essas feridas. E deixamos muita gente com mágoa. Então, enquanto nós não sararmos estas feridas, e sarar essas feridas significa reconhecermos as pessoas que foram vítimas deste processo. Precisamos de fazer esse exercício. Depois, há um exercício também sério de responsabilização dos perpetradores em todo este contexto. Todos aqueles que estiveram diretamente ou indiretamente envolvidos na tensão que provocou violação de direitos humanos, destruição do tecido econômico, é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, todas elas. Depois, há uma parte fundamental da reconciliação, mas uma verdadeira reconciliação com factos, com ações. Uma reconciliação que deve consistir em abandonar essas coisas de que existem uns, existem outros, de que existe mão externa. Pois. Somos todos moçambicanos. E o último ponto, só para fechar, é a ideia do compromisso com as garantias de que não mais, como moçambicanos, voltaremos a discutir e a lutar por conta de eleições. E também na garantia da não repetição entra um compromisso sério sobre a forma como vamos gerir os processos eleitorais com transparência. O Diálogo Nacional, inclusive,
todos estamos a crer que vai resolver Sim, todas sim. estas preocupações. Mas eu acho que se adotarmos esta abordagem, e já foi bem sucedida esta abordagem em várias realidades. A África do Sul já fez isto depois do apartheid, no Ruanda, que tu bem conheces, já estiveste lá, a Serra Leoa e outras realidades. Não estamos a dizer que essas sociedades hoje são sociedades perfeitas, mas há questões que eles conseguiram resolver que lhes permite hoje caminharem para frente com o desenvolvimento unidos dentro, tendo as diferenças que têm. Pois. Glécio, muitas vezes também olhamos para, ou discutimos muito em contextos urbanos. Será que a sociedade civil moçambicana consegue chegar onde de facto estão os outros moçambicanos fora das cidades, fora das vilas, das capitais distritais, para explicar sobre a necessidade da paz e para ajudar a construir esta paz que se pretende no país? Exato. Esse é um grande desafio, mas primeiro há uma abordagem, pelo menos por parte do IMD, que temos adotado que nos permite ter alguma inserção significativa. É claro, os desafios de inserção nas zonas rurais é extensivo, da mesma forma como referi também que acontece mesmo em relação ao Estado e tudo mais na questão do financiamento, por aí em diante. Mesmo em termos de inserção no Estado, em muitas zonas é muito difícil ver um sinal do Estado, por exemplo. Então, para a sociedade civil que não tem acesso, por exemplo, a essa questão do orçamento do Estado, o desafio é ainda maior. Mas não nos limitamos pelas dificuldades que encontramos no terreno. Procuramos formas criativas de cada vez mais engajarmos o maior número de pessoas, independentemente das suas limitações, quer financeiras, do ponto de vista de localização e por aí em diante. E uma das coisas que nós fazemos, por exemplo, como Instituto para a Democracia Multipartidária, sendo uma organização nacional, é que temos uma parceria muito forte com os fóruns provinciais das organizações da sociedade civil, que trabalham em diferentes temáticas, têm representantes de todos os distritos e ao nível dos distritos também. Esses fóruns distritais fazem parte dos fóruns provinciais. Por isso, através dessa parceria também conseguimos, direta ou indiretamente, ter esta população com atores a nível distrital e nível mais reduzido. Há algumas iniciativas, por exemplo, que nós, como Instituto para a Democracia Multipartidária, no contexto deste diálogo nacional inclusivo, estamos já a implementar. Uma delas é através de uma plataforma que nós chamamos Cidadão Participa. É uma plataforma que permite os cidadãos aceder através da internet informação sobre o que está a acontecer no diálogo nacional inclusivo, quais são as temáticas que estão a ser discutidas e tem a oportunidade de fazer os seus comentários. E no final, o IMD, através de uma equipa já instalada para o efeito, faz a sistematização dessas contribuições e submete a CODE, que é para consideração nas propostas que vão ser submetidas para níveis mais superiores e formulação em propostas de leis e políticas por aí em diante. E também temos uma outra iniciativa que tem a ver com propais através, por exemplo, de podcasts a nível das províncias. Instalamos muito recentemente estudos de podcast que vão permitir diferentes vozes a nível das províncias, incluindo a nível dos distritos, terem um espaço onde possam trazer as suas contribuições sobre essa questão da paz. Instalamos muito recentemente um estudo aqui em Maputo, em Manica, Sofala e Tete. Essas três províncias são províncias iniciais. Pretendemos alargar esse espaço com mais tempo, que são espaços que permitem que diferentes vozes, independente das suas limitações, tenham uma palavra a dizer em relação à paz. Depois do encontro de hoje, o que é que ficou como compromisso da sociedade civil neste processo todo? Exato. O compromisso que fica, na verdade o encontro está a decorrer, vai continuar amanhã. Tivemos uma primeira fase, uma primeira componente de debates, conforme, por exemplo, a notícia que já evidencia alguns dos oradores que trouxeram algumas contribuições sobre essa questão de paz e a necessidade de não confundirmos, por exemplo, a paz com um simples escalar das armas. É preciso irmos a fundo. Por exemplo, se formos a ver o conflito recente pós-eleições, manifestações pós-eleitorais, se for a ver, não resultaram de um conflito armado como tal, mas houve uma confusão que criou uma situação muito caótica, que resultou em mortes dos dois lados, quer da parte da polícia, assim como da parte dos manifestantes. Não se trata de uma convulsão que saiu de uma situação de troca de tiros, assim posso dizer. É preciso
reconhecer que há um conjunto de problemas. E se formos a aproximar as pessoas que estiveram envolvidas neste processo de manifestações, vamos perceber também que há elementos fora do contexto eleitoral que foram levantados e precisam de ser resolvidos esses problemas. E isso foi reconhecido e temos que encontrar mecanismos de diferentes organizações da sociedade civil, através dos recursos que estão à sua disposição, incluindo a imprensa também, através de debates como este, que está a promover. Só mesmo para fecharmos, quero também fazer as últimas perguntas aqui ao Mulungu. Primeiro, sobre aquilo que estamos a ver em relação à capacidade da sociedade civil de ir para Moçambique todo, no seu todo, e encontrar os moçambicanos, falar desta agenda, ajudar a construir a paz. Não, é fundamental, como estava a dizer o meu colega. Tivemos na conferência colegas da sociedade civil de outras províncias. Outra coisa que me agride a mim como cidadão, essa coisa de dizermos as províncias. Não existe isso aí. Até dirigentes neste país dizem, é o que é as províncias? As outras províncias do país. Isso é fundamental. Isso cria a ideia de que existem vocês de Maputo e depois existe um outro Moçambique. E também é isso aí. É um fator para conflitos entre os moçambicanos. Precisamos de corrigir com alguma urgência. Eu tive um professor chamado Tomás Tembane, a pessoa que nos alertou sobre isso aí. Se não existem as províncias, as outras províncias do país. Então tivemos colegas das outras províncias que fizeram parte da conferência, mas nós estamos representados, por exemplo, temos escritórios nas demais províncias do país e temos feito trabalhos. Esta é uma conferência que teve lugar em Maputo, mas é um trabalho permanente que fazemos junto das comunidades, mais perto das comunidades, para este exercício de busca coletiva pela paz. E, reitero, é um projeto, a paz de todos nós, os moçambicanos, a sociedade civil, o governo, todos nós. Somos todos parceiros neste esforço. Exatamente. Então, há uma coisa importante, como o Glécio dizia, hoje foi uma parte da atividade, tivemos uma sessão plenária com todos e depois tivemos sessões paralelas temáticas, abordar questões específicas. E fechamos estas sessões, vamos produzir relatórios e estes relatórios serão apresentados amanhã em sessão plenária e depois disto produzimos um documento consensualizado que é da sociedade civil sobre aquilo que nós pensamos que é a nossa visão como sociedade civil sobre a arquitetura da paz que precisamos para Moçambique, que seja de vez. A COTE pode se municiar também desta... Claramente, que agora seja de vez, que consigamos, em definitivo, romper este ciclo de violência, mas termino da mesma forma que eu abri. A questão da seriedade em relação àquilo que nós queremos, em relação aos compromissos que assumimos, é extremamente importante para a paz que queremos para Moçambique. Obrigado, André Mulungu. Obrigado, Glécio Massango, pela presença aqui no Fatos e Análise, por esta rica discussão em torno da construção da paz em Moçambique, olhando para o papel da sociedade civil. Agradecemos também aos telespectadores que acompanharam esta edição particular. A paz interessa-nos a todos e vamos fazer tudo para que ela seja sempre uma paz sustentável e efetiva no nosso país. Até amanhã, na mesma hora.